Olá, estudantes! Sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Queridos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Superensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação textual: identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos lá? Pupilos, vocês já se perguntaram de que maneira nossos textos escritos ganham sentidos? A resposta para essa pergunta é ampla, mas já adianto a vocês que, além da escolha vocabular, ou seja, das palavras usadas em certos textos e contextos, existem também os sinais de pontuação que contribuem para a ampliação de sentido dos gêneros textuais. Antes de explorarmos o conceito dos sinais de pontuação, vamos analisar a seguinte campanha. Ainda toma banhos demorados? Me poupe! Quando você resolver poupar água, pode ser tarde demais. Pense nisso e comece a economizar agora. Ainda dá tempo de fazer a sua parte. O que notamos sobre a campanha, pupilos? Notamos que a campanha tem como tema principal a importância de economizar água ao tomarmos banho. É possível identificar isso, queridos, a partir dos elementos visuais, como, por exemplo, o chuveiro, o sabonete e as frases com letras maiúsculas na imagem. Aliás, vocês repararam nos sinais de interrogação e de exclamação no texto? Eles têm papel essencial nessa campanha, já que o primeiro é usado para fazer uma pergunta direta ao leitor, buscando incluí-lo nessa reflexão a respeito do tema. E o segundo é utilizado para expressar uma forma imperativa, ou seja, um pedido, como se a água estivesse fazendo um apelo ao público em geral. Me poupe! Com base nisso, queridos, vemos que os sinais de pontuação têm efeitos de sentido específicos, assim como na campanha vista, na qual foi proposital e importante que existisse a simulação de um diálogo direto com as pessoas, por meio da pergunta retórica, ou seja, aquela que busca uma reflexão, para que mudanças realmente possam acontecer. E qual é a pergunta retórica na campanha? Ainda toma banhos demorados? Agora me digam, quais sinais de pontuação existem? Além desse, tem mais. Isso mesmo. Primeiramente, temos a vírgula, que separa uma sequência de itens ou objetos. Exemplo: comprei livros, canetas, lápis, borracha. Ou separa o vocativo, ou seja, a pessoa que chamamos no discurso de modo mais próximo. Como na frase: Papai Noel gostaria de ganhar bonecas de presente. Outro sinal de pontuação é o ponto e vírgula, que separa vários itens de uma enumeração, colocados um abaixo do outro, como nas receitas de bolos. Veja um exemplo. Ingredientes para o bolo de cenoura: meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Outro sinal é o ponto, que normalmente é utilizado para indicar o fim de uma frase declarativa, ou seja, quando afirmamos ou negamos algo. Exemplo: os professores da Superensino gravam muitas aulas legais. Outro sinal de pontuação é a exclamação, que é empregada para marcar o fim de frases com uma entonação exclamativa, mais expressiva, seja por admiração, surpresa ou assombro. Como em: não esperava essa bicicleta de presente, que felicidade, mamãe! Mais um sinal de pontuação são as aspas, que são usadas na indicação de gírias, ou seja, palavras informais de grupos sociais mais jovens, como no exemplo: os meninos do 7º ano foram trollados pelos colegas, apanharam com balão de água. Ou em citações diretas da fala de alguém, como no exemplo: José disse assim: eu não vou correr na rua, porque posso me machucar. Outro sinal de pontuação é o travessão,
que é bastante usado em histórias narradas, já que apresenta as falas dos personagens de maneira alternada, como no exemplo: José, você está bem? Estou sim, vovó. Por quê? Você não comeu quase nada da sopa. Ou separam uma explicação sobre a palavra anterior. Veja um exemplo. Mariane, a professora de matemática, é muito divertida. Pupilos, apesar de termos reforçado e mostrado os conceitos e os usos desses sinais de pontuação, hoje, meus queridos, nossa conversa será especificamente a respeito de outros sinais. Os dois pontos, a interrogação, os parênteses e as reticências. Cada um deles pode trazer um sentido diferente conforme a situação. Vamos conferir? Vejamos, meus queridos, os dois pontos. Eles são utilizados para inserir uma explicação sobre o item anterior, como na frase: Luiz só deseja uma coisa, ser feliz cada vez mais. Nesse exemplo, o sinal de pontuação usado apresenta após a palavra coisa uma explicação mais detalhada e clara sobre o desejo de Luiz. Outra função é de inserir as falas em diálogos narrados, principalmente em histórias, como neste trecho de Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma doce menininha que todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho a chamou e disse: Minha filha, você pode pegar esta cesta e levar para sua vovó? Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e algumas frutas. Ela está se sentindo doente e isso pode ajudá-la a se sentir melhor. Agora vamos ver a interrogação. A interrogação é um dos sinais de pontuação mais comuns no nosso dia a dia e é utilizada em frases interrogativas. Por exemplo, quando eu pergunto: que horas são, pupilos? Mas também é utilizada em perguntas retóricas, ou seja, quando parece que a pergunta exige uma resposta, mas na verdade é um convite para reflexão ou busca fazer o leitor adquirir certo produto. Ocorre muito em campanhas e propagandas. Veja no exemplo. Temos roupas e calçados com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Vai ficar de fora dessa? Vamos ver agora os parênteses. Eles são usados para incluir dados biográficos ou pessoais sobre a vida de alguém ou sobre alguma obra. Exemplo: Machado de Assis, 1839-1908. Foi um dos maiores escritores do Brasil. Pupilos, os parênteses servem também para apresentar uma explicação ou informação complementar a respeito de alguma expressão ou palavra. Como no exemplo: um grupo de turistas estrangeiros, todos muito barulhentos, invadiu o campo. Outro sinal de pontuação muito importante são as reticências. Elas indicam uma interrupção na fala, como no exemplo: Eu gostaria que vocês mandassem... É melhor não, Cássio. Eles já mandaram ontem. Ou também indicam a continuidade de outras ideias. Exemplo: comprei bonés azuis, cor-de-rosa, verde musgo, amarelados. Queridos, agora que vimos que os sinais de pontuação têm efeitos de sentido variados, uma vez que dependem dos contextos de uso, é hora de explorarmos essas possibilidades em textos diferentes. Vamos a uma questão modelo? Analise a campanha e responda à questão. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Terra grita pelo teu nome. Você está escutando ela? Descubra como você pode ajudar a melhorar o mundo até 2030. E o enunciado da questão é o seguinte: com base nos elementos verbais e visuais da campanha, a interrogação em "você está escutando ela?" foi usada para: letra A, provocar o riso no leitor. Letra B, convidar o leitor para a campanha. Letra C, despertar a atenção do leitor para causas escolares. Letra D, questionar o leitor sobre o som das tartarugas. Meus queridos, as campanhas publicitárias são gêneros textuais que exploram bastante os elementos visuais e verbais. Como vimos, a campanha aborda um tema ambiental sério que levanta muitas reflexões hoje em dia. Então não faz sentido pensarmos que a imagem busca divertir os leitores, o que nos faz descartar a alternativa A.
Além disso, não se trata de uma atenção às causas escolares. O assunto ambiental é tratado em escolas, mas também interessa ao público em geral. Por isso, é uma causa social. Logo, descartamos a alternativa C. Cito novamente a importância dos elementos visuais na construção de sentido das campanhas. Vemos uma tartaruga com um saco plástico na boca, o que denuncia a poluição dos mares. Mas não faz referência ao som emitido pelas tartarugas, então descartamos a alternativa D. Assim, nossa alternativa correta é a letra B, já que a campanha utiliza essa pergunta a fim de convidar o leitor, isto é, para que ele crie formas e métodos que possam melhorar o mundo até 2030 em relação às questões ambientais. Agora que já demonstramos como analisar os efeitos de sentido dos sinais de pontuação, é hora de praticar! Fala, turma! Quem tá animado aí? Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é a emoção da exclamação. E aí, você tá animado para a prova do SAEB? Letra A, letra B ou letra C? O que é que você aí respondeu? Letra B! É isso mesmo. Quando a gente está no WhatsApp, teclando lá no nosso celular, a gente usa figurinhas, tem vários recursos para mostrar nossos sentimentos, nossas emoções. Mas na hora da caneta e do papel, é a exclamação quem cumpre essa função de emoção, de sentimento. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. E agora, brilha, garoto! Leia o texto A Tarefa de Emily e responda à questão. A tarefa de Emily. Emily, desde pequena, cuidou dos animais domésticos. Por isso mesmo, tinha enorme carinho por aqueles que estavam para além das paredes de sua casa. Certa vez, ela salvou um pequeno gatinho abandonado à beira de um lago. Todos pensam que ela é uma heroína. Ela tem, desde então, uma única tarefa: cuidar dos animais. O comando da questão é o seguinte: na frase destacada, o uso dos dois pontos indica: letra A, uma apresentação das atividades de Emily. Letra B, uma pergunta que Emily está prestes a fazer. Letra C, uma explicação sobre a tarefa de Emily. Letra D, uma introdução de outra fala de Emily. Tempo na tela para vocês!
Pupilos, os sinais de pontuação, como estudamos, têm várias possibilidades de sentido e isso depende principalmente dos contextos em que são utilizados. No texto, estamos diante de uma personagem comprometida e dedicada à causa dos animais, já que ela cuida deles e os salva de quaisquer perigos. Percebemos bem ao final do parágrafo que ela tem uma única tarefa: cuidar dos animais, o que nos faz descartar a alternativa A, pois ela só tem uma única atividade e não várias. Além disso, vale mencionar que normalmente as perguntas diretas, que são aquelas em que utilizamos o sinal de interrogação, são introduzidas por 2 pontos, e em pequenas histórias sempre tem o travessão antes. Por isso também descartamos a alternativa B. E vejam que a personagem Emily não faz nenhuma pergunta. Para podermos reconhecer o sentido que os sinais de pontuação podem ter, também precisamos nos atentar à organização das ideias no texto, e daí a importância da interpretação textual. Por exemplo, existe um narrador contando a história da personagem Emily e ela não apresenta falas nem diálogos, por isso também descartamos a alternativa D. Assim temos por alternativa correta a letra C, já que os 2 pontos apresentam uma explicação sobre a única tarefa de Emily, ou seja, cuidar dos animais com os quais ela se depara. Leia o texto e responda à questão. Nós somos iguais, nós somos diferentes. Ia ser muito chato se todas as pessoas fossem iguais, não é mesmo? Mas, por sorte, a humanidade é cheia de variedade e de perfis: negros, brancos, amarelos e indígenas. E também existem os altos, os baixos, os loiros e os morenos. Por causa das cores, as pessoas muito antigamente pensavam que os humanos estavam divididos em raças superiores e inferiores. Agora não, nós sabemos que todos somos iguais. O comando da questão é o seguinte: os parênteses na expressão destacada atribuem ao texto o sentido de: letra A, surpresa, pois descrevem os perfis. Letra B, explicação, pois exemplificam os perfis. Letra C, descrição, pois detalha como são os perfis. Letra D, argumento, pois critica os perfis das pessoas. Agora é com vocês. Queridos, o texto tem como tema central a diversidade cultural, ou seja, os inúmeros perfis de pessoas que compõem a nossa sociedade.
A expressão em destaque funciona como um acréscimo de informação relacionado à palavra perfis. Esse acréscimo não detalha ou apresenta uma descrição sobre o perfil dessas pessoas, o que nos faz descartar a alternativa C. Além disso, as palavras destacadas não indicam críticas a algo. Elas são colocadas como exemplo de pessoas que compõem a sociedade. Então descartamos a alternativa D. Por ser um texto mais pessoal, seria possível que certos sentimentos, como emoção, surpresa, alegria, etc., fossem expressos no texto. Porém, não é esse o caso, já que o emissor, ou seja, a pessoa que fala, não apresenta surpresa em relação à descrição desses perfis, o que nos faz descartar a alternativa A. E pupilos, a frase que indica surpresa ou espanto é acompanhada de exclamação. Assim, nossa alternativa correta é a letra B, já que essas palavras dentro de parênteses são exemplos das pessoas que compõem a nossa sociedade. Por isso, temos uma explicação específica sobre esses perfis. Leia os quadrinhos e responda à questão: Os mistérios do universo. Nosso planeta é grandíssimo, guarda vidas e histórias que mal podemos imaginar. O comando da questão é o seguinte: as reticências presentes no último quadrinho indicam: letra A interrupção na fala de quem relata. Letra B, a retirada de informações da história. Letra C, a existência de outras ideias que não foram ditas. Letra D, a mudança de falante que repassa as informações. Tempo na tela para vocês! Queridos, as histórias em quadrinhos apresentam, além dos recursos visuais, elementos verbais e uso da pontuação que ampliam o sentido das ideias. Como notamos, os quadrinhos exploram a grandeza do universo. O pequeno texto apresenta informações sobre esse tema, não havendo, portanto, retirada de dados que possam prejudicar o entendimento dos leitores, o que nos faz descartar a alternativa B. Além disso, o texto não apresenta interrupções, já que não há outro falante com quem a voz que relata se comunique. Então descartamos a alternativa A. Vale citar que, apesar de as frases estarem em quadrinhos diferentes, não há indícios de que tenha mudado a voz que repassa essas informações sobre a grandeza do planeta. Então descartamos a alternativa D. Logo, as reticências são utilizadas
para indicar que há mais informações sobre o planeta do que imaginamos. Afinal, ele é grandíssimo. Por não imaginarmos tudo o que nele existe, nem todas as ideias foram ditas, o que faz a alternativa C correta. Pupilos, tenho certeza de que vocês se saíram muito bem nos exercícios. E para o conteúdo ser fixado, vamos retomar o conceito principal da aula. Os textos, para alcançarem seus objetivos sociais, utilizam certos recursos verbais, visuais ou ortográficos, já que cada elemento, seja isoladamente ou em conjunto, apresenta um efeito de sentido específico para a situação. Os sinais de pontuação, por exemplo, contribuem bastante para esses efeitos nos gêneros textuais diversos. Dependendo da intenção, eles indicam continuidade de uma ideia ou pensamento, explicam termos anteriores, adicionam uma informação complementar, introduzem falas, dentre outras possibilidades. Espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Até mais!